Senhor, manda já o teu poder. Amém. Amém. 320, irmãos. Os fiéis oravam comigo, um cenáculo ao Senhor. Quando foi do céu descido o real Consolador, Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um com um vento veemente, o poder a casa encher. Línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá no céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Número 4 agora. O poder foi prometido para os servos do Senhor, entre todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Amém. Amém. Hoje não tem microfone, então os irmãos têm que ajudar, né? Amém. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Derrama sobre nós teu Espírito. Amém. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como na casa do centurião, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito e dá-nos hoje muitas conversões. Amém. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica nossos corações. Desperta, desperta Jesus Cristo aos que dormem, muito profundo sono do jardim, como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Glória a Deus. Amém. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu
a sede que havia em mim. Sei que o Rio conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Glória a Deus. Amém. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. Aonde buscarei socorro, se não em ti, Senhor? Verdade, ó Deus. Todas as evidências me disseram não. Amém, Jesus. Nem o mais sábio deste mundo pôde me curar. Levanto a minha voz e grito: socorre-me, Senhor, Deus Criador, que me fez nascer. Todo o poder está em tuas mãos. Ouça o clamor e venha até mim a tua cura. Vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas por vão. Quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, verás com surpresa o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Em sarcasmo, mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tem te levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpresa quanto Deus já fez. Quando ouvires outros com seu nome vem, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca tens a terra poderão comprar a mansão celeste em que mais habitar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpresas quanto Deus já fez. Cada um dos irmãos, quantos tem bênção para contar aqui, irmão? Amém. Os irmãos têm bênçãos para contar? Bênçãos Amém. alcançadas da parte de Amém. Deus? Amém? Amém. Só de nós estarmos vivos aqui nessa tarde já é uma bênção, né? Glória a Deus. Amém? Abram em Salmos capítulo 1,
irmãos. Se fosse contar todas as bênçãos, nós não teríamos tempo, né, hoje, né? As bênçãos que Deus tem concedido a nós. Amém. Mesmo que nós sendo imerecedores, né? Mesmo Verdade. assim, Deus cuida de tudo. Amém? Amém. Salmos capítulo 1 e o versículo 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Os irmãos têm prazer na lei do Amém. Senhor? Tem prazer em sentar e ler a palavra de Deus, Sim. meditar a palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita uma vez por mês. Dia e noite. Só aos domingos, quando vai nos cultos. De dia e de noite. Amém. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Amado Deus, nosso poderoso e amoroso Pai Celestial, te damos graça primeiramente por nossas vidas, te damos graça, Senhor, por essa tão grande revelação da Tua palavra. Verdade. Te damos graça, Senhor, por ter nos tirado de um charco de lodo e do Sim, mundo, muito ó obrigada. Pai, e ter trazido essa ovelha toda Meu Deus. emaranhada, toda suja, suas lãs toda fedorenta, enroscada nos arames do mundo, meu É Deus, verdade. toda machucada pelo Meu mundo. Deus. Mas o Senhor fez um curativo em nós e trouxe novamente para o seu aprisco. Amém. Ó Pai, e esse aprisco não precisa nem de porta, porque o Senhor disse, eu sou a porta. Verdade, amém. Verdade. Não tem lobo nenhum que vai arrebatá-las da minha mão. Amém. Ó Pai, e hoje nós estamos aqui no aprisco como ovelha obediente do sumo pastor, ó Pai. Glória. Amém. Talvez estamos aqui precisando de um curativo nessa tarde, ó Pai. Talvez estamos aqui precisando tirar os carrapichos da nossa lã, tirar, ó Pai, a sujeira da Sim, lã. Senhor. Tira tudo, Mas o Senhor está Senhor. aqui para nos limpar. Amém. Porque o Senhor diz que o que nos lava é a palavra. Nós somos Amém. lavados pela palavra. Aleluia. Então, ó Pai, estamos aqui para ser limpos nessa tarde. Amém. Estamos aqui para receber, ó Pai, uma bênção. Estamos aqui para confessar nossas falhas, nossos erros. Amém, meu Deus. Estamos aqui para ser ajudados. Amém. Que cada espírito de Satanás, cada espírito maligno, ó Pai, que saia daqui. E Amém. que assim nós tenhamos a liberdade de estar na tua casa. Sim, ó Pai, Senhor. esse lugar nada mais é do que a tua casa. E aqui nós temos liberdade para glorificar, para dar glória a Deus e também para receber aquilo que nós viemos buscar. Amém. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor tome controle desse ambiente para a tua glória. Amém. Amém. Amém? Quero cantar com os irmãos aí, com os irmãos de pé, o corinho número 115. Irmãos, corinho 115. Amém? Amém. Corinho 115, Santo Espírito do Senhor. Amém. Diz, ó. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor, enche agora a minha alma, enche até transformar a minha alma. Hoje implora, vem minha vida tocar. Amém? Amém. Todos querem ser tocados nessa Amém. tarde, irmãos, pode se assentar.
estamos aqui para ser tocados. Se o Espírito Santo não tocar em nós, não faz diferença nenhuma de nós estarmos aqui, né? Amém. Amém? Amém. Porque o primeiro motivo, a primeira motivação de cada um de nós, irmãos, de estarmos aqui, é receber o alimento, receber a palavra. Verdade. Então a gente já deve sair de casa motivado para isso, irmão. É bom estar aqui, o companheirismo com os irmãos, é bom depois ali ter o lanche, ali ter um companheirismo depois, é bom. Mas a primeira motivação quando nós saímos de nossa casa é o alimento em primeiro lugar. Amém. Eu vou lá para receber o alimento, saciar a minha alma, e tudo que vem depois, que é bom também, tudo é secundário. A gente dá valor a isso. Mas primeiramente, nós devemos estar com essa motivação dentro de nós. Amém. Amém? Olha o que diz aqui em Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo, né, os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, Jesus. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. O irmão já viu alguma árvore plantada junto ao ribeiro de água que não produz, que não dá fruto, que não está verde e bonito? Assim somos nós, irmãos. E Jesus disse que ele tem aquela água, né? Que aquele que beber daquela água, né? Ele dará um salto para a vida eterna. Verdade. Amém? Nós estaremos sempre verde, bonito também, produzindo Amém. fruto, né? Glória. Mas quando nós não se alimentamos da palavra de Deus, né, não estamos plantados junto ao ribeiro de água espiritual, nós começamos a secar, né? Uma árvore que não dá fruto, está secando, atrofiando, não tem mais prazer para estar nos cultos, não tem prazer para ler a Bíblia, não tem prazer para ouvir o profeta, né? Fica uma árvore murcha, né? As folhas começam a cair, né? Seca, começa a ficar sequinha, porque nós não estamos indo naquela fonte, né? Na fonte de água. Verdade. Daquela água que Jesus disse, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Amém. Amém? A qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não caem. Tem muitas plantas murchando por aí, irmão. Já perderam a alegria da salvação, já perderam a alegria do companheirismo, já perderam a alegria de ler a Bíblia, não tem motivação nenhuma para ler a Bíblia, não tem motivação nenhuma para orar, para ir nos cultos, para estar no companheirismo, porque essas árvores já se afastaram daquela mina de água. Amém? Se afastaram daquele riacho transbordante. As suas folhas não cairão e tudo que fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Olha só, os ímpios não são assim, irmãos. Mas são como uma boinha e que o vento espalha. Amém? Amém. Por isso que nós temos que aprender a ler a Bíblia, irmãos, a ter os nossos estudos, vir ao culto, irmãos, estar nos cultos. A gente só vai aprender o caminho para ser abençoado, né? Para entrar em contato com Deus. O pastor, na pregação, ele mostra o caminho, mas você tem que ter os seus cultos todos os dias, né? Amém. Você tem que ir ali atrás dessa fonte transbordante, né? Verdade. Procurar. Amém? Amém. Olha em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Não espere só do pastor, irmãos, não espere só da igreja. Se você for na faculdade, você só esperar daquilo que o professor está te ensinando ali, não estudar, não ir atrás, não se dedicar, deixar outras coisas de lado para se aplicar naquilo ali que está aprendendo, não vai valer de nada. Pode estar todo dia lá na faculdade, pode estar todo dia na sala de aula. Verdade. Né? O professor, ele faz a parte dele, você tem que fazer a sua. Amém. Amém? Então o pastor, ele está aqui para alimentar, mostrar que tipo de alimento, mostrar os caminhos de onde tem alimento saudável ali, como procurar, mas você tem que procurar sozinho. Amém? Amém. Não depender só do pastor ou só da igreja. Cada um, o profeta disse assim, cada um terá que ter sua própria religião. A salvação é individual. Amém? Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê. Quantos querem ser bem-aventurados? Amém. Amém. Querem ser bem-aventurados, mas não ler a Bíblia? É a Bíblia que está falando da Bíblia. Salmos falou na lei do Senhor, né? Bem-aventurado aquele que lê. E os que ouvem, olha só, estamos lendo a Bíblia, mas daqui a pouco vamos ouvir
a voz de Deus através das fitas. Bem-aventurado, como Deus é sábio, né? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Veja que a Bíblia está recheada de promessas para nós, irmãos. O profeta vai falar já já para nós. A Bíblia está recheada de promessas para nós. Mas o profeta ele diz assim, eu sei que ela está recheada de promessas para mim, mas eu vou ali cambiar, eu vou ali procurar. A Bíblia está recheada de tudo que nós precisamos, mas eu quero descobrir tudo, porque uma parte eu recebi, mas deve ter mais. E ele disse, eu gosto de folhear a Bíblia e ver. Né? Eu não vou ficar só confiando naquilo que o outro falou, eu quero ter essa própria experiência. E ele diz, quanto mais ele lê a Bíblia, mais promessas ele encontra. E mais ele é abençoado. Amém. Veja, Apocalipse diz, se você quer ser abençoado, abra a Bíblia e leia. Você será próspero. Amém? Será pessoas próprias. Então o profeta diz, cabe a nós ir na Bíblia e olhar o que Deus tem guardado para nós ali. Que é um celeiro cheio de bênçãos, irmão, para tudo que nós precisamos. Espiritual, natural, cura, libertação, tudo que nós precisamos está aqui, guardado para nós. É um tesouro, é um celeiro. É como se eu chegasse para os irmãos e dissesse, olha, ali atrás tem um celeiro, tem um rancho ali atrás, daquele mato do outro lado. Tudo que vocês precisam está lá. Agora eu vou sair daqui, eu vou me retirar, vou para minha casa, vocês podem passar aqui uns 3 dias, tudo que vocês precisarem está lá, naquele celeiro. Lá tem carne, lá tem leite, lá tem legumes, lá tem fruta, lá tem tudo que precisar. Está cheio. E você acreditasse em mim, mas dissesse, não, eu creio que lá tem. Mas só ficasse nesse creio, eu creio que lá tem. Ou talvez você fosse lá e olhasse para aquele celeiro, ele falou de um celeiro, fui ali atrás e realmente tem um celeiro lá. E você ficasse com medo de abrir aquele celeiro, né? Muitos têm medo de abrir a Bíblia, né? Mas você ficasse com medo de abrir aquele celeiro. Mas mesmo que você vá lá e abra aquele celeiro, mas só abrir e olhar, você vai dizer, tem mesmo, só tem tudo que nós precisamos aqui, podemos ficar um mês aqui. Mas daí você vai continuar deixando lá no celeiro, você viu que tem, vai continuar deixando lá, ou você vai aproveitar, porque eu dei autoridade para vocês, pode ir lá e pegar, é de vocês. Amém. Pode pegar e usar à vontade aqui lá. Vocês só poderão ficar aqui 3 dias, ali tem para um mês que tem lá. Pode usar à vontade. Assim é o celeiro de Deus para nós, irmão. É a Bíblia, ela tem tudo o que nós precisamos. Verdade. Amém? Ela tem tudo para o que nós precisamos para a nossa jornada, para a nossa caminhada, né? Amém. Abram em Salmos capítulo 126, irmão. Salmos 126. Salmos capítulo 126 e o versículo 3. Todos acharam? Amém. Diz assim, ó, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Ele tem feito grandes coisas para nós, irmão? Sim. Não tem feito, não? Tem. Então por que nós não estamos alegres, irmão? Quando nós estamos alegres, nós demonstramos por fora aquilo que está por dentro. Né? Deus. Quando nós estamos alegres, se Deus fez algo por nós glorificamos, nós damos glória a Deus. Quando alguém pergunta para nós como é que está, irmão, como é que está, irmão? Glória a Deus, aleluia, Deus tem sido tão bom para mim, Amém. Por isso que eu sou alegre desse jeito. Amém. Olha só, grandes coisas o Senhor fez por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, Senhor, do cativeiro. Quantos que estavam no cativeiro aí do mundo, irmãos, presos pelas coisas do mundo, Deus foi lá e libertou. Não era motivo para nós estar alegres? Glória a Deus. Como corrente de águas do sul. Olha só. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Né? Estamos semeando, irmão. Nós estamos semeando. E só colhe aquele que semeia. Né? Cada ação nossa que nós fizemos, cada coisa que nós deixamos, né, em segundo plano, para botar o plano de Deus em primeiro lugar, nós estamos semeando. E o certo é que nós colheremos, irmão. Tem muitos que não estão semeando e depois querem colher, né?
Não planta nada e quer colher o quê? A Verdade. Bíblia diz assim, aquele que planta vento, colhe o quê? Colhe tempestade. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, ele voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os preciosos molhos, né? Trazendo ali quantidade grande de frutos daquilo que ele semeou, Amém. né? Molhos quer dizer uma quantidade grande, né? Um feixe, né? Ele plantou uma semente e vai colher um feixe daquilo que ele plantou. Plantamos coisas boas, vamos colher coisas boas. Plantamos coisas que não são boas, vamos colher, que é o resultado da planta, né? O resultado daquilo que nós semeamos. Amém. Amém? Então nós podemos estar aqui nessa tarde, irmãos, talvez com dificuldade, talvez aqui com problemas, né? Mas nós semeamos uma vez, e nós vamos colher. Amém. Nós vamos colher. Amém? Quantos querem, que acham, irmãos? Não, que crê de verdade nessa palavra. Que tudo que nós fizemos não é em vão no Senhor, como a Bíblia diz. Tudo que nós fizemos não é vão. Em Salmos capítulo 1, a Bíblia diz que no seu tempo nós colheremos aqui. No tempo, irmão. É no tempo de Deus, não é no nosso. Queremos semear hoje e amanhã já sair colhendo. Tem frutos que colhem rápido, tem outros que demoram. Tem determinados frutos que demoram 70 anos. Amém? Amém. A Amém. seu tempo nós colheremos, né? Amém. Eu estou colhendo hoje, irmãos, resultados de 20 anos atrás. Eu Amém. estou colhendo hoje. E muitos dizem, mas o pastor está colhendo hoje, né? Ele está colhendo, né? Mas há 20 anos atrás você não estava com nós também, quando nós tivemos que semear bastante também. Né? Verdade. Ah, mas olha só os irmãos daqui, tem uns 2, 3 irmãos ali que eles só estão colhendo, né? Olha só, é benção para cá e benção para lá. Mas volta Aleluia. um pouquinho, uns 15 anos atrás, quantos Verdade. eles semearam também? Né? Amém. Quanto do seu tempo eles semearam, quanto de tudo que eles semearam, né? Deixaram de muitas coisas. Amém? Amém. Mas daí outros querem colher sem ter semeado. Amém? Verdade. Olha só, aqueles que semeiam chorando, eles voltarão com alegria, irmãos. Eles voltarão com alegria. Amém? Muitas renúncias, irmãos. Né? Mas nós colhemos. E hoje nós temos aqui, né? Um jardim florido hoje, né? Foi semeado sementinha lá atrás, né? Lá 20 anos atrás, uma sementinha aqui, uma ali, uma germinou, outra não, outra até que cresceu, mas daí daqui a pouco secou, porque a terra não era funda, e assim foi indo. Não se Verdade. aprofundava, né? Mas aqueles que Deus viu desde antes da fundação do mundo estão aqui. E Amém. muitos vão vir ainda. Amém. Eu Amém? creio. Muitos vão vir ainda. Amém. Veja que Ana, irmãos, ela também teve uma promessa de Deus, né? Ela teve uma promessa de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, não quero ler agora, né? Ela só ficava orando para Deus, que ela queria ter um filho. E só orava para Deus, só orava, me dá um filho, eu quero ter um filho, porque eu quero, porque a outra tem e eu não tenho. A outra tem 10, eu não tenho nenhum. Ela fazia uma oração assim ambiciosa, irmãos, pensando só nela. Mas na rivalidade da outra, né? Que tinha filho, né? E ela não tinha, era estéril. Até que ela fez uma oração que agradou a Deus. Né? Ela deixou de lado, irmão, de fazer aquela oração que só pensava nela e na concorrente dela, né? E ela disse, quer saber de uma coisa, eu vou lá no templo. Ela pegou e se deslocou. Né? Ela se deslocou. A Bíblia diz, aquele que se achega em mim, eu chegarei a ele. Muitos querem receber a bênção de casa, né? Sem se esforçar. Né? Vai para a igreja, ora por mim, pede para o pastor orar por mim. Né? Leva aqui o nome aqui dos meus parentes, uma oração por mim e faz isso. Eles não querem se esforçar para nada, né? Depois querem receber. Mas Ana, ela disse, não, eu vou lá no templo. Ela já não fez uma oração para ela. Ela foi lá e disse, ó, se o Senhor me der um filho, esse filho eu dedicarei para Deus. Amém. Pronto, mudou tudo, né? Ela foi sozinha chorando, irmãos, mas voltou regozijando com 2. Amém. Ela foi Glória a sozinha e voltou com 2. Deus. Aleluia. Amém? Ela foi chorando, né, lá para o templo, fazendo um pedido para Deus, mas ela fez agora correto, porque a Bíblia diz que nós devemos pedir correto para Deus. Tiago capítulo 4, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem com sabedoria Verdade. que Deus dá. Ela foi chorando, mas ela fez uma oração sincera e fez um pedido correto para Deus. Ela não pediu mais para ela. Ela disse, se você me abençoar com esse filho, eu vou trazer ele para o templo e ele será dedicado. E Deus deu aquele filho para ela. Amém. E ela cumpriu depois, irmão.
Não é como muitos que vão na água, né, faz o voto, eu aceito Jesus, e se necessário, eu dou até a vida, daqui a pouco está desviado, daqui a pouco, eu não sei mais se eu vou para o culto, eu não sei mais se eu, né? Ela fez e cumpriu. Amém? Daí, quando nasceu a criança, quando a criança tinha mais idade, ela levou lá para o templo e disse, se lembra aquela vez? O Senhor cumpriu a sua promessa, agora eu quero cumprir também. Aleluia, meu Deus. E dedicou o grande Eli. Ela pediu um filho, Deus deu um sacerdote, né, um profeta, um Glória a pastor, Deus. né, e um juiz. Ela só queria um filho. Ele foi pastor, ele foi juiz e ele foi profeta. Deus dá mais do que nós pedimos, irmãos. Pedir com sabedoria, Deus dá mais do que aquilo, a Bíblia diz mais do que aquilo que nós, ao menos que nós podemos pensar, Ele dá para nós. Ela só pediu um mero filho, e Deus deu um pastor, um juiz e profeta. Tudo no mesmo filho. Amém? Ele foi tanto juiz como pastor e profeta. Deus dá mais do que nós pedimos, mas temos que pedir, mas pedir com sabedoria. Tiago 4 e versículo 3. Amém? Amém. Vamos dar uma olhadinha aqui no celeiro, irmãos, para ver se de algumas promessas que tem aqui. Vamos primeiro aqui, abre em Isaías, irmãos. Volta um pouquinho ali de Salmos, Isaías, capítulo 55. E para nós não ganhar tempo, eu vou citar aqui depois algumas das promessas que tem para nós. Isaías capítulo 55, versículo 11. Para ver se a palavra de Deus ela é verdadeira ou não. 55 de Isaías, versículo 11. Olha só, é Deus falando, irmãos, não é eu falando, é Deus. Amém. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Olha só, não volta vazia. Deus falou, está falado, vai acontecer. Amém. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Se Deus diz que tudo que nós pedir na oração, crendo, nós receberíamos, será que nós vamos receber ou não, irmãos? Amém. Porque a palavra dele não volta vazia? Amém. Se ele prometeu cura, nós temos cura. Libertação, tem libertação. Ele prometeu bênção financeira, tem. Ele prometeu salvação, ele prometeu o batismo do Espírito Santo. Está na Bíblia. Tudo isso está na Bíblia. Amém. E a palavra não voltará vazia. Uma vez que ele falou, está falado. Isso é Amém. eterno. Amém? Agora, Números capítulo 23, irmãos. Números capítulo 23. Números 23, versículo 19. Não podemos ter pressa, irmãos, para receber os frutos que nós estamos semeando, né? Por isso que eu falo que é muito importante nós ser fiel em tudo, irmãos. Como aqui os irmãos todos são, né? Fiel em tudo. Que nós já vamos falar agora aqui mais para frente. Números capítulo 23, versículo 19. Todos acharam? Amém. Deus não é homem. Ó, Deus não é como eu e os irmãos aí, né? Deus não é homem para que minta. Será que ele é mentiroso, irmão? Não. Nem filho do homem para que se arrependa. Eu me arrependi de ter salvado o Cláudio. Eu me arrependi de salvar os irmãos e as irmãs. Ele não se arrependeu. Se ele salvou, está salvo. Amém, Senhor. Porventura, diria ele que não faria? Ou falaria e não confirmaria? Ele confirmou, irmãos, a palavra dele. Então já não é mais uma promessa. Quando ele confirmou, não é mais uma promessa. Amém. Promessa é uma coisa, ele confirmar é outra. Amém? É Amém. só nós abrir o celeiro aqui, irmãos, e ver o que pertence a nós. Tudo que está aqui pertence a nós. Amém. É só desfolhar. Amém? Mas você não pode ficar só confiando no que o outro fala. Você tem que investigar. Tem que ir atrás e ver, né? Porque aquilo ali vai te aguçar a fé, né? Vai estimular a tua fé. Amém. Amém? Vou pedir para o irmão Davi ler para nós Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu vou pedindo aqui. A irmã Renata vai depois ler Salmo 103, versículo 1 ao 5. O irmão Douglas vai ler Salmos 91, versículo 1 ao 7. Pode ir, irmão Davi. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Temos um conselheiro ou não, irmão? Amém. Lá, como nós lemos em Salmos, lá diz que não é para nós seguir conselho dos ímpios. Nós temos um conselheiro. Né? Vamos pedir conselho dos irmãos, vamos pedir conselho do pastor, pedir conselho de Deus, né? Ele é o melhor conselheiro que nós podemos ter, né? Amém. Agora, Salmo 103, versículo 1 ao 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Amém. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens e de sorte, que a tua mocidade se renova como da águia. Amém. Glória a Deus. Temos cura, irmãos, não temos. Amém. Ele é o Amém. Senhor que cura toda a nossa enfermidade, né? Que nos abençoa em tudo que nós precisamos. Amém. Amém? O irmão Douglas vai ler o Salmo 91, do 1 ao 7. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, do Senhor, Ele é meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, Amém. e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro Amém. e da peste perniciosa. Eu creio. Ele te cobrirá com as suas bênçãos, debaixo das suas asas andarás Amém. seguro. A sua verdade é escudo que broquel. Não temerás espanto noturno, nem sede que voe de dia, Amém. nem peste que anda na escuridão, nem mortidade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas Amém. tu não serás atingido. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Temos proteção, irmãos? Amém. Temos proteção ou não temos? Amém. Aqui para nós ter a proteção do carro, nós temos que pagar. A proteção da casa, temos que cuidar. A proteção da nossa empresa, temos que cuidar. Mas a nossa não precisa de cuidar. Deus cuida, né? Amém. E Ele protege nós. 10.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não será atingido. E até as setas, né, da noite, que ronda a noite, o demônio, né? Uma bala perdida e tanto espírito, Deus protege nós, né? Amém. Amém? O irmão Vicente lê São João, capítulo 8, 32. Eu vou pedir para a irmã Elisângela ler Ageu, capítulo 2, versículo 8. O Carlos vai ler Malaquias 3, do 10 ao 11. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Está vendo a importância de cada soldado ter a sua espada? E Amém. tem soldado desarmado, irmãos. Soldado só pega a espada no domingo, na quarta-feira o mais fica esquecido. Isso aí é um soldado raso, fraco, irmão, que não serve para nada. Misericórdia. Não serve, irmão, para nada o soldado assim. Ele tem que ter respeito pela espada dele, ela tem que estar Amém. luzindo, né? Vai lá no exército, lá e não experimenta não lustrar tuas armas, esteja uma sujeirinha lá para ver o que acontece. E nós devemos brilhar de tanto nós pegar, irmão, na Bíblia. Amém. A Bíblia ela passa assim, ó, ela pega o brilho tanto de esfolhar ela e ler nela, né? Amém? Verdade, meu Vamos Deus. lá então? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Olha aí, ó. Tem libertação ou não tem? Amém. E quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Amém. Jesus é que liberta, né? Amém. E a verdade vos libertará. Graças a Tem Deus. libertação ou não tem, irmão? Tem. Então tem, ó, já olhamos aqui, conselheiro, tem cura também, tem proteção, tem libertação. Agora vamos ver de bênção financeira. Deus abençoe nossas Amém. finanças também ou não? Eu creio. Amém. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí, ó. Ele que comanda esses recursos, irmãos, financeiros. É Deus, está com ele. A Bíblia diz que muitas vezes nós não recebemos mais bênção financeira porque está retidas no céu. Né? Porque nós não somos fiel no dízimo e nas ofertas. É. Né? Ele tem bênçãos retidas no céu.
E o Verdade. salário, quando nós recebemos, a Bíblia diz que recebe num saco furado. Mas agora aqui está a dica para nós recebermos uma bênção financeira. Malaquias 3, versículo 10 e 11. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz Amém. o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consumam os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, amém. Bênçãos sem medidas, irmão. Muitos leem assim, ó. Se eu não vos abrir a janela do céu. Não é assim que está escrito. Está escrito as janelas. Várias janelas, com várias bênçãos diferentes, irmãos. E uma delas é a janela das bênçãos financeiras, né? Amém. Amém? Daí ele até repreende os devoradores, né? Amém? Daquele do saco furado, sabe? Tem um devorador que tu leva o saco cheio de dinheiro e ele vai um demônio lá e pôr o saco lá. E tu chega em casa, meu pagamento deu boa, mulher agora vamos ver, quer ver? Olha aqui. Mas já estava furado, foi perdendo na estrada, né? Verdade. Chegou em casa um pouco, né? Por quê? Amém. Porque tem um espírito devorador que fica, como é que diz? O rato fica, como é que é? Remoendo, não, roendo, né? O saco, né? Amém? Amém. Vamos então, vamos lá, o que vamos ler agora? Vamos botar a Duda. A Duda lê em primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Daí o Luan, ele vai ler São João, capítulo 14, versículo 27. A irmã Ana vai ler Atos, capítulo 5, 32. Primeira São João é lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de São João. Antes de Apocalipse, antes de Judas. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Será que nós temos advogado, irmãos, que advoga a nossa causa? Temos advogado para advogar a nossa causa? Tem. Nossa causa que o inimigo tenta ali barrar, bloquear, né? Pode. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos em advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Olha Deus. só, não só pelos nossos, mas de todo mundo. Amém. Né? Ele é o nosso advogado, esse advogado ainda é juiz. Ele advoga nosso caso, mas se você é pecador, não tem problema, ele é teu advogado. Amém. Ele não ganha, não perde, né, uma causa. Né? Ah, mas eu tenho um problema na justiça, ele é o advogado. Ah, mas eu tenho que fechar um negócio agora e não sei se vai dar certo. Não, o advogado vai junto lá. Pode ir lá fazer isso aí que ele vai estar lá e vai te acompanhar. Né? Vai pedir uma orientação para o advogado e ele vai estar na causa. Amém? Amém. Será que temos paz, irmãos? Buscamos paz aqui no celeiro? Tudo está aqui, né? Amém. João 14, 27. São João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só. A paz que nós precisamos, né? Nós temos essa paz que nós precisamos por dia a dia, né? Amém? Para não andar ansiosos, né? Deus tem essa paz. Jesus disse, eu é que dou essa paz que vocês precisam. Porque Ele é que pode dar essa paz que nós procuramos, né? Amém? Amém. Agora, Atos, capítulo 5, 32. Será que se nós receber o batismo do Espírito Santo, tem o batismo do Espírito Santo? Do Espírito Sim, Santo? tem. Aqui recebemos? E Amém. qual é a forma de receber o Espírito Santo? Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me
Jesus.